bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede e o privilégio de podermos estar na presença dEle, especialmente para adorá-lo e oferecer o nosso culto ao Senhor. Vamos abrir o livro de Deus e vamos meditar na sua poderosa palavra e que o Senhor nos edifique uma vez mais pela sua palavra e a ação do Espírito Santo, como Ele tem feito sempre ao estudarmos as Escrituras. Inicialmente nós vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 3 inicialmente. Apocalipse, o último livro da Bíblia, muito fácil de encontrar. Capítulo 1, versículo de número 3 inicialmente. Eu vou estar usando a Bíblia aqui no livro e também no computador. Está escrito assim, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ler mais uma vez. Se tu não tiver esse texto marcado aí na sua Bíblia, marque. Quem está usando um aparelho eletrônico, se puder salvar, salve esse texto. E vamos compreendê-lo em o nome de Jesus, e a nossa vida será edificada por mais essa porção da Escritura. Vamos lá, parte A do versículo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, na sua presença estamos continuamente, e dela não é possível nenhum ser humano fugir. Nessa oportunidade estamos em especial para meditar e estudar na sua palavra, as Escrituras sagradas. Ó Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Espírito Santo nos abra a mente, o coração, que a sua palavra, ó Deus, possa nos ser revelada, nos dê compreensão da mesma, que a sua palavra, ó Deus, nos alcance uma vez mais e produza o resultado para o qual o Senhor a preservou e nos deu o privilégio de ser alcançados por ela. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos ouvir, compreender e ser edificados por ela. Assim, ó Deus, nós cremos e tomamos posse em o nome de Jesus. E os que creem e recebem comigo, diz amém. 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 Nós precisamos observar bem o que está dizendo nesse texto, porque aparentemente é um pequeno conteúdo no sentido do que está escrito, é um versículo, então são algumas linhas, mas o que está dizendo nesse texto, que está ensinado aqui, que está sendo ensinado para a igreja, para nós, é um ensinamento profundo. Tem muitas coisas aqui importantíssimas para compreendermos, porque assim, fazendo, nós vamos ser edificados, beneficiados pela palavra do Senhor. Então, o primeiro ensinamento é: bem-aventurado aquele que lê
A expressão bem-aventurado, nós já aprendemos aqui na escola bíblica, em outros momentos, que significa o mesmo que dizer que a pessoa feliz será. Então, bem-aventurado é o mesmo que dizer feliz será a pessoa que lê. Que lê o quê? Vamos continuar o texto. E os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz será quem lê. Mas não é só isso, porque os ateus também leem. Também os religiosos leem. Agora, qual a diferença básica entre os ateus, os religiosos e as pessoas que, como nós, nos propomos a viver como cristãos seguidores de Cristo? A diferença básica inicial é que o ateu lê a título de conhecimento para discussões e argumentações, no sentido de, ao conhecer o livro sagrado, ao conversar comigo e contigo, com um servo e uma serva de Deus, observar se tu tem conhecimento ou não, para te pegar em laço, em armadilha, para tentar assim te envergonhar, te constranger, e usado ou usada pelo inimigo, por Belial, tentar te desmotivar a não falar mais acerca da boa notícia do Evangelho para uma pessoa. Isso é uma das artimanhas que Belial usa para, através dos ateus, eles lerem as Escrituras. Eles leem, e existe alguns que têm até mais conhecimento no sentido teórico, conhecimento somente da letra, do que muitos dos que estão congregando. Mas o fato é que nós temos que observar que o texto que lemos, ele é um conjunto de ensinamentos. Quando nós lemos a parte A, está dizendo bem-aventurados que leem, ou feliz serão os que leem, não é só isso, porque o versículo não terminou aí, ele continua. Então tem uma outra diferença básica que precisamos observar. Os religiosos também leem. Nem todos, alguns não leem, mas muitos dos religiosos leem. Mas qual que é a diferença que Jesus diz, entre outras passagens, em Mateus 23, que é onde Jesus mais condenou os religiosos, onde Jesus mais reprovou as pessoas religiosas, que só tem religião, e pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser espírita ou qualquer uma. Ele deixou 7 reprovações em Mateus 23. 7 vezes ele disse, ai de vós, e uma das condenações da reprovação foi que eles conheciam, falavam, mas não praticavam. Então, leem, mas não praticam. Segundo exemplo básico da diferença entre o ateu, o religioso, ou seja, qualquer religião, que lê. Um lê para criar confusão, questionamentos, discussões com outras pessoas, para assim pensar que venceu aquela pessoa na argumentação. Mas quem usa o conhecimento da Escritura não para promover o bem, não para promover a busca de Deus, essa pessoa está perdendo muito, porque ao invés de estar trabalhando em prol do reino de Deus, em prol do ID de Cristo, está trabalhando sim para aquele que está citado em João capítulo 10 e versículo 10. E a missão dele é roubar, matar e destruir. E quem trabalha para Belial, quem trabalha para este ser maldoso, no final vai morar com ele. Então quem pensa que estuda a Escritura para vencer um irmão, uma irmã, às vezes está começando na caminhada, começando no estudo da Escritura, e pensa que saiu vencedor, é um grande engano, porque está cavando uma cova que vai cair nela ele mesmo. A outra diferença que há entre nós e os demais que estão em todas as partes do mundo,
que se proporam a estudar a palavra de Deus e obedecer, que são pessoas cristãs, segundo está escrito, seguidores de Cristo. Então nós podemos ser chamados de crentes? Sim. Quem crê em Deus é crente. Podemos ser chamados de evangélicos? Sim, porque evangélico no original é alguém que vive sobre a base do evangelho. Isso foi muito pervertido e contaminado pelo sistema religioso, mas quando alguém às vezes questionar, se a gente não tiver tempo de explicar as diferenças, a gente pode aceitar. Você é crente? Sou. Evangélico? Sou. Mas não sou só isso. Eu sou um homem, uma pessoa cristã, segundo está escrito, seguidor de Cristo. Sou uma mulher cristã, seguidora de Cristo, segundo o que está escrito, como está escrito. Então a diferença básica inicial é essa, porque o ateu lê apenas para ter conhecimento, para vãs discussões. O religioso, ele lê, mas não tem disposição de obedecer. Mudança de vida, metanoia, transformação, conversão, que precisa ser na minha e na sua vida um processo contínuo, continuado. Então o religioso, ele quer viver apenas como se fosse membro de um clube social. Por que as denominações que não têm esse princípio voltado para a Escritura, de pregar e viver segundo está escrito, e trabalhar não só a liderança, não só nós pastores, mas também todos os membros, que haja mudança de vida na prática, como nós já temos aprendido e estudado na palavra de Deus? Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem dizia que ia e não ia, tratar e não cumprir, não faz isso mais, comprava e não pagava, não faz isso mais. Se comprar tem que ser dentro do seu orçamento, porque precisa pagar. Honestidade, a palavra tem que ter peso, sinceridade, transparência, admitir que é pecador, que é pecadora, que somos limitados ainda, mas que não desistimos e não nos acomodamos, e não nos acovardamos em dizer, vamos ficar assim, nós nascemos assim, vamos morrer assim. Não, nós vamos buscar cada dia mais, aprender com nossas falhas, com nossos erros, para não repeti-los, aprender com a palavra de Deus sempre, no sentido de que, o que a palavra diz para fazermos, isso nós vamos buscar fazer. A mudança na vida do homem que serve a Deus, da mulher que serve a Deus, consiste nisso. Basicamente, o passo inicial é isso: eu tenho disposição para viver segundo a palavra de Deus diz, como está escrito, tendo Cristo Jesus como a base, como centro, como a raiz hermenêutica. Não vivo mais sobre o meu achômetro, porque quando nós vivemos sobre o nosso achômetro, é um grande problema. E eu já confessei para os irmãos aqui, repito, eu já cometi esse erro no passado. Viver sobre o achômetro, a gente começa a achar que a gente é um excelente cidadão, uma excelente pessoa. Eu sou trabalhador, eu levo as minhas contas em dias, eu cuido das minhas responsabilidades. Então a gente é tentado a pensar que não precisa de Deus, ao ponto de alguns pensar que é um favor congregar. Eu estou fazendo um favor de congregar. Eu sou bom demais, eu sou boa demais, eu não tenho nenhum problema na sociedade, então eu estou acima da média. Só que a palavra de Deus nos orienta que nenhum de nós, por nós mesmos, pode alcançar pelo menos 3 coisas básicas, que ao obedecer esse versículo que lemos, ainda estamos na parte A do versículo. Ao obedecer esse texto, nós vamos descobrir que existe pelo menos 3 coisas nessa vida que o dinheiro não pode comprar, que todo estudo e todos os cursos de faculdade, mesmo que seja formado nas melhores faculdades do mundo, mesmo que tenha toda a ciência e todos os PhDs antes do seu nome ou depois dele, não pode conquistar. Existe pelo menos 3 coisas: perdão dos pecados, ninguém pode conseguir por si mesmo. Livramento do inferno, ninguém pode conseguir por si mesmo. E salvação eterna, não pode também nenhum homem, nenhuma mulher conseguir por si mesmo, por seus méritos, conhecimento, estudo ou riqueza financeira. Pelo menos essas 3, que são fundamentais para todo homem e toda mulher,
porque isso vai definir onde nós vamos passar a eternidade. A palavra de Deus diz que isso nós podemos conseguir unicamente, exclusivamente, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é um motivo de alegria para nós, porque nós que já fizemos a nossa reconciliação com Deus através de Cristo, nós já recebemos esses 3 grandes tesouros, que não pode ser conquistado pelo poder humano, é por graça através de Cristo. E agora precisamos fazer o quê? Perseverar no caminho, como está em Mateus capítulo 10, versículo 20, está escrito que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos conferir o texto, depois voltaremos aqui para esse texto inicial. Mateus capítulo 10. Esse capítulo 10 de Mateus é um capítulo que eu também sugiro para os irmãos e irmãs que desejam, como nós, adquirir um conhecimento maior da palavra de Deus. E esse texto de Mateus 10, todo ele são 42 versículos. Eu recomendo que os irmãos estudem ele em casa. Esse capítulo 10 é um dos capítulos chaves do Evangelho e de toda a Bíblia. Ele dá um ensino resumido sobre a vida cristã, sobre o processo da vida de quem segue ao Senhor Jesus. E ele conta alguns segredos, algumas dicas de como perder a batalha e de como vencer a batalha. Mateus 10, todo o capítulo, mas vamos ler Mateus 10 e o versículo 22, melhor dizendo. Eu tinha dito 20, mas é o 22. Está escrito assim na parte A: e odiados de todos sereis. Por quê? Está escrito aí, quem está acompanhando? Por causa do meu nome. Do meu nome, do nome de Jesus, né? Odiados sereis por causa do meu nome. Mas a parte B: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então agora nós estamos nessa segunda etapa. Mesmo que aconteça, o texto está nos prevenindo, é Jesus que está ensinando em Mateus 10. E lá em Apocalipse 1:3 é também o Senhor Jesus ensinando. Ele revelou ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos o Apocalipse. Então note que em 2 momentos que o Senhor Jesus está ensinando, ele está falando de pontos objetivos, fundamentais para a nossa caminhada, para a nossa fé, e como seremos vitoriosos, bem-aventurados, felizes. Então olhe, ele preveniu em Mateus 10, 22 que é possível que aconteça que nós sejamos odiados. Existem algumas pessoas, meus irmãos, que enquanto estiver contigo, ao seu lado, no relacionamento, que não precisar de tratar de mudança, que tivesse só festa, que tivesse só alegria, que tivesse só nos momentos fáceis, que tivesse só no discurso fácil, ele vai te amar, ele vai querer estar perto de tu, meu irmão, minha irmã. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa bem chegada, pode ser, aqui está falando de pessoas que são pessoas próximas do relacionamento. E o Senhor está nos prevenindo que é possível que essas pessoas possam passar a nos odiar. E quando os irmãos estudarem todo o contexto de Mateus 10, os irmãos vão perceber que, sabe qual é o motivo? Porque eles querem apenas as partes relacionadas à minha pessoa, à sua pessoa, que os traga benefício, que os traga algum tipo de bem. Mas no dia, no momento que chegar a fase da parte que vamos entrar agora, da parte B, na continuação do texto de Apocalipse 1:3, quando chegar esse momento que precisa ser tratado com eles também, da parte deles, muitos deles vão se afastar. E a palavra de Deus já nos preveniu. E alguns depois caem em si, percebem e tem jeito de se ajudar,
de a gente se ajudar e assim por diante. Mas é possível que alguns não abram o coração para essa ação de Deus, que é preciso que eu também trate comigo, que eu faça renúncias, mas é necessário também que a outra parte precisa fazer. É necessário. Então, esses que de nenhuma maneira não abrem o coração, é possível que eles passem a nos odiar. Não são todas as pessoas, meus irmãos, que amam a verdade. Não são todas as pessoas que amam o que é certo. Não são todas as pessoas que amam a palavra de Deus num todo. Existem pessoas que gostam apenas da leitura das partes boas da Escritura. Existe outro grupo que só gosta das promessas da Escritura. Existe um pequeno grupo. Jesus disse que são muitos chamados, muitos são todos chamados. Mateus 11:28, entre outras passagens. Mas são poucos escolhidos. Quem são os chamados? Chamados são todos. Quem são os escolhidos? Poucos. E como se acha os poucos? Será que é porque o Senhor está chamando todos, mas é Ele que está escolhendo alguns? De maneira nenhuma. Quando nós vamos estudar toda a palavra de Deus, o que nós vamos perceber é que Ele é verdadeiro, sincero e não mente. Quando Ele convida, vinde a mim todos, Ele está chamando realmente todos. Agora os escolhidos são aqueles que escolhem receber o convite, aceitar o convite e dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu sozinho não presto, eu sozinho não dou conta, eu estou aqui como todos que te procuraram, está na Bíblia, mas eu quero dizer para o Senhor que mesmo tendo limitações, pecados, erros, sujeito ainda a errar, eu quero dizer que eu creio na sua mensagem, eu quero dizer que eu quero receber esse plano, trabalhe na minha vida, me ajude, eu quero ter um relacionamento contigo, ó Deus, tenha toda a liberdade em minha vida, me transforme, me restaura, como diz a palavra, eu sou vaso de barro na tua mão, que és oleiro, me faça de novo, me refaça, aleluia, e fazendo assim, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, tu nunca mais estarás sozinho, sozinha, porque foi Ele que disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse em João 6,37, Jesus disse que toda pessoa que o Pai lhe der, de maneira nenhuma Ele lançará fora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João 6,37, guarde esse versículo, guarde essa palavra. Jesus disse que toda pessoa que o Pai lhe dá, aleluia, a pessoa que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o jogarei fora. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Voltemos então para o texto. Aleluia. Então, bem-aventurado quem lê, porque lendo é o primeiro passo. Agora vamos ver o segundo passo. Para a bem-aventurança do início do versículo, ela se tornar ainda mais próxima de uma realidade da minha e da sua vida. Apocalipse 1, versículo 3, a continuação do versículo A, diz assim: depois de bem-aventurado o que lê, bem-aventurado é os que guardam, não, os que ouvem as palavras desta profecia. Então, depois de ler, é bem-aventurado, é uma pessoa que será feliz, pessoa que ouve as palavras dessa profecia. Qual profecia? O que está na Escritura Sagrada, o que está aqui como o manual de Deus para o ser humano. E ouvir aqui está ligado ao que temos aprendido também, que está em Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir.
Então ouvir também faz parte de tu, meu irmão, minha irmã, ser bem-aventurado. Glória a Deus. Faz parte, porque vai vir a fé, e a fé produz perseverança, paciência. A fé nos aproxima de Deus, porque em Hebreus, vamos conferir o texto, Hebreus capítulo 11, volte aí um pouco antes de Apocalipse, depois de Timóteo, 2 Timóteo, depois de Tito, depois de Filemon, está aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ver a importância da fé em nossas vidas. Olha aí, Hebreus 11, verso 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. É como se dissesse em outra tradução, numa linguagem mais fácil para quem está começando, é como se dissesse assim: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não posso ver, mas é a certeza que eu vou ter. Isso é fé. E se nós continuarmos, nós vamos ver que o texto lá está dizendo que a segunda bem-aventurança, a segunda promessa na minha e na sua vida, na vida de quem crê, é quem ouve. Quem ouve. E ouvir produz fé. E a fé, onde está escrito Romanos 10:17, se não tiver marcado, marque, guarde esse texto também. É um texto-chave. Porque muitas pessoas estão querendo pegar um amigo, um parente, alguém, e querendo convertê-lo na marra. E isso não funciona. Eu já disse aqui para os irmãos que quem tentou me converter na marra sempre saiu com 2 quentes e 3 fervendo. Porque o papel de converter as pessoas não é nosso. A Bíblia diz que quem faz esse processo, essa transformação e convencimento é o Espírito Santo. A nossa missão é anunciar as boas novas, mostrar o plano de salvação, desmentir, desmascarar, derrubar com engano as mentiras do sistema religioso, tudo que eles inventaram, tudo que separa as pessoas de Deus, tudo que impede as pessoas de se batizarem, tudo que impede as pessoas de fazerem parte da membresia da igreja. Nós temos que desmascarar isso, nós temos que derrubar por terra, nós temos que trazer a verdade de Cristo, nós temos que trazer a verdadeira aliança, como ela está escrito, que ela é por graça, favor não merecido. Então nós precisamos ajudar as pessoas a saberem esse plano e trazê-las para ouvir a palavra. Ouvindo vai vir fé, lendo produz conhecimento, conhecimento leva a continuação, que traz libertação, e assim por diante. Então a nossa missão, em primeiro lugar, é amar as pessoas e, por gratidão do que nós recebemos, que é como um antídoto para o pecado mortal. É como se nós tivéssemos a doença para o câncer. É como se nós tivéssemos um medicamento para curar a AIDS. Se a gente fosse egoísta, a gente ia esconder esse medicamento e vender pequenas doses, como muitas multinacionais fazem, para manter aquelas pessoas como escravas, dependendo do medicamento, e não vende todo o medicamento para que haja cura, e assim os mantém como uma forma de ter lucro contínuo. Mas a palavra de Deus diz que o pecado separa o ser humano de Deus, e se ele permanecer assim, não reconciliar com Deus através de Cristo, ele vai passar a eternidade longe de Deus. Mas existe um antídoto, existe um remédio, existe uma cura, que foi conquistada lá na cruz do Calvário, quando Cristo verteu o sangue por mim, por ti, por todas as pessoas. E é por graça, é de graça, é por fé. E nós temos a missão de passar adiante esse remédio, esse medicamento que se chama Jesus Cristo, o plano da salvação, a palavra de Deus, que é para todos, e trazer as pessoas para ouvir e para conhecer. Deixa a transformação para o Espírito Santo. Deixa
deixa a pessoa mudar de vida no tempo de Deus, porque assim a mudança e a transformação será verdadeira, real, de dentro para fora, e assim produzirá muitos frutos. Glória a Deus, aleluia. Quando é feito na marra, quando é feito pela vontade do homem, a vontade do pastor, pela vontade do líder, do irmão, da irmã, quando é a vontade da pessoa que está querendo fazer do jeito dela, do jeito humano, pode até conseguir uma transformação de fora, embalagem superficial, mas ela não dará fruto, porque não gera mudança de vida. Então vamos lá. Se a gente continuar um pouco aí no texto, nós vamos perceber também no versículo de número 6 aí de Hebreus 11. Então a fé, no versículo 1, é um firme fundamento das coisas que nós não se veem, mas é a certeza, a convicção das coisas que nós vamos ter, que nós cremos. E aí veja bem, no versículo de número 6 de Hebreus 11, está dizendo algo também muito sério que precisamos ter em nossa mente. Olha só, Hebreus 11 versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? A Deus. O texto continua dizendo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Guarde também esse texto. A fé é uma chave. Lê a palavra, ouvir. Ouvir produz fé. Com fé, certeza de vitória. Sem fé, impossível agradar a Deus. Quem persevera em fé, o versículo 6 diz que Deus é galardoador. O que é isso, pastor Lindomar? Recompensador. Deus não dá calote. O melhor investimento que um homem ou uma mulher pode fazer é dedicar tempo para Deus, é dedicar tempo para conhecer a sua palavra, o seu plano, é dedicar tempo para levar a mensagem do Evangelho a uma outra pessoa, ajudar o máximo de vidas possível, mesmo que seja uma de cada vez. É investir na obra, é contribuir dentro do que tu pode, dentro do que Deus tem te dado, para que a obra missionária avance e outras pessoas sejam alcançadas. Saiba que o Deus vivo que nós servimos, o Deus dessa palavra, é fiel, não mente, e a palavra dele, ele está dizendo que ele é recompensador. Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos para o texto inicial, Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Primeira bem-aventurança, quem lembra? Primeira é o que lê. A segunda bem-aventurança, qual é? Os que ouvem. Vamos agora para a terceira bem-aventurança, a terceira promessa. Vamos ler então. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado também os que ouvem as palavras dessa profecia. Agora o terceiro grupo de pessoas bem-aventuradas, que serão felizes com a bênção de Deus, que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardar aqui significa praticar, significa obedecer, significa não ficar apenas com o conhecimento como o ateu faz, significa não só fazer como os religiosos fazem, que leem, ouvem. Eu conheço muitos que congregam 10, 15, 20, 30 anos, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Sabe por quê? Porque não faz essa terceira parte aqui, que é praticar, guardar, obedecer. E eu quero concluir dizendo e compartilhando com os irmãos. Certa feita, um homem chamado Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus. Nicodemos não era qualquer pessoa da sociedade, nem qualquer pessoa da religião. Nicodemos, o texto bíblico diz que ele era príncipe, ele era alguém dos principais, dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes, dos fariseus. Era alguém da elite, não só da sociedade secular, mas também da religião da época, religião judaica. E a Bíblia diz que, como havia uma perseguição contra os ensinamentos do Senhor Jesus, que reprovavam
as práticas aparentes e hipócritas do sistema religioso. Nicodemos começou a ser tocado pela palavra de Jesus, mas não podia ter com ele de dia, na frente de todos, porque havia um certo medo da parte dele. Como é que seria depois o relacionamento com as demais pessoas e onde ele congregava? Então o texto diz que ele vai ter com o Senhor Jesus à noite, disfarçado, para ninguém ver. E quando ele tem um encontro com Jesus, conversando com o Senhor Jesus, ele pergunta acerca da salvação. Como é que ele poderia alcançar? Como é que poderia ser esse processo? Porque ele tinha dúvida. Ele era um dos principais na religião, ele era da elite, mas ele tinha dúvida, porque ouvindo a mensagem do Senhor Jesus, ele percebeu que faltava algo. Então Jesus, conversando com ele e percebendo quem era a pessoa, não ia adiantar falar de nenhum dogma, de nenhuma doutrina humana, de nenhum costume, de nenhum ritual, porque isso ele já cumpria tudo, ele fazia tudo. Mas a resposta que o Senhor Jesus disse para ele é que era necessário nascer de novo. Como ele ainda não tinha o seu entendimento, ainda estava bloqueado espiritualmente, ele não percebeu, irmão Sival, do que Jesus estava falando. E aí ele perguntou: mas mestre, será possível um homem já adulto, já velho, nascer de novo, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Então Jesus explica e diz a ele: o novo nascimento é um nascer da água e do Espírito. É um nascimento que você passa pelo processo do batismo, que é o seu selo da aliança, que sepulta o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, morre, nasce de novo, e vive agora pelo Espírito, como obedecendo a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há pessoas que mesmo com 20, 30 anos congregando, infelizmente tem pessoas próximas a mim, não nasceram de novo, são apenas religiosos, vão mudar de religião. Sabe por quê? Porque não obedece o terceiro ponto do texto que nós lemos nesta noite. Qual é o terceiro ponto? Terceira dica, o terceiro ensino aí: os que guardam, os que obedecem. Então eles querem fazer parte, eles querem congregar, eles querem estar envolvidos. Mas quando tu fala: vamos tratar então do novo nascimento, vamos então ver qual que é o meu papel na vida da igreja, na vida da família, vamos ver o que Deus está me pedindo na palavra, vamos ver, e a palavra vai dizer que eu preciso de perdão e eu recebo em nome de Jesus, mas também eu preciso perdoar, eu preciso lembrar do que está escrito em Mateus 6, Jesus disse que se nós perdoarmos a quem tem nos ofendido, o nosso Pai que está nos céus nos perdoará, porém se nós não perdoarmos, nós não receberemos perdão. Quando nós vamos tratar disso, essas pessoas fogem, porque elas não querem tratar disso, porque o novo nascimento exige renúncia, exige mudança, existe essa transformação contínua. Às vezes a gente não consegue de uma vez só, mas diga, se tu conhece alguém que enfrenta dificuldade em estas áreas, ou alguma que nós falamos, como eu enfrento, em algumas eu enfrento. Eu não sou super-homem, eu não sou uma pessoa perfeita, eu enfrento também, mas não desista, ore, converse com alguém que tu sabe que possa te ajudar, que queira te ajudar, na fé, converse, ponha para fora, declare em nome de Jesus que tu quer fazer, que tu vai fazer em nome de Jesus, porque assim fazendo, aleluia, guardando e obedecendo a palavra de Deus, nós vamos receber todas as bênçãos da parte de Deus que está aqui na sua palavra. Mas para as bênçãos vir para a minha vida e a sua vida, para recebermos o melhor de Deus, nós temos que dar o nosso melhor. E o nosso melhor é obedecer o que Ele falou que é melhor para nós, não é o que eu acho.
O que eu acho eu vivi no que eu acho do meu achômetro. E eu consegui sucesso socialmente. Eu consegui sucesso materialmente. Não me faltava nada. Foi o período que eu mais ganhei dinheiro, que eu mais tive dinheiro. Foi o período que eu fui mais famoso na cidade onde nós morávamos. Mas o mais importante eu não tinha. O principal eu não tinha. Eu não tinha paz. Eu não tinha alegria de viver. Eu não tinha a promessa real da minha vida do sono do justo. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O texto está falando não é da segurança dos muros que nós fazemos, não é da cerca elétrica, não é dos cachorros, não é do sistema eletrônico de segurança que nós fazemos, porque faz parte da nossa parte. Mas essa segurança que ele está falando é que eu posso deitar e descansar, e eu sei que enquanto eu estou dormindo, aquele que me guarda, aquele que te guarda, não dorme, nem cochila. Aquele que guarda o que o serve, não tosquenejará, diz a palavra. Aquele que te guarda enquanto tu dorme, se tu obedece a palavra, se eu obedeço a palavra, a Bíblia diz que enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando em seu favor, Ele está trabalhando em nossas causas, Ele está agindo sobre os nossos pedidos. Seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ai de mim se não fosse essa graça. Ai de mim se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus. Já era para mim estar debaixo de 7 palmos de terra, ou estar tendo a vida de um zumbi, um morto-vivo. Foi Ele que restaurou a minha vida, a vida verdadeira. Foi Ele que me colocou o gosto de viver novamente. Foi Ele que colocou alegria no meu coração novamente. Aleluia. É por isso que a gente dedica tempo. É por isso que a gente faz com alegria, sem olhar para o esforço, para o custo ao redor, ou financeiro. A gente faz o que o irmão Simval está fazendo, aleluia. Andar atrás de alguém, tirar tempo para conversar sobre o plano da salvação. Ele já está fazendo isso, aleluia. É por isso que a gente renuncia, e às vezes passa por um período que, às vezes, quem conhece a gente de outrora e não sabe como é que funciona o plano de Deus, a gratidão da libertação espiritual, não sabe quanto custa uma alma, o valor de uma alma. Às vezes vê o que a gente está fazendo, acha a gente louco. Ficou louco. Deixar seu conforto, vida boa, tudo tranquilo. Deixar o carrão do ano, para ter uma vida assim tão difícil, embaraçada, sem conforto. Passar o que já tinha passado tudo lá atrás, depois de ter vencido, voltar tudo. É porque eles não conhecem. Entre outras passagens, a passagem da palavra de Deus que a pastora Márcia leu aqui. Enquanto quem não tem os olhos espirituais abertos, eles estão com as escamas que estavam nos olhos do apóstolo Paulo, só vê o que é material, só vê o que é passageiro. Mas nós que cremos, aleluia, os nossos olhos espirituais foram abertos, e nós sabemos que a vida não termina aqui, nós sabemos que existe uma eternidade, e nós vemos, como leu a pastora Márcia na palavra de Deus, nossos olhos estão fitos no autor e consumador da nossa fé, naquilo que não é perecível, naquilo que não é passageiro, e trabalhando para o que é eterno. Deus nos abençoará no que é aqui nesta vida. Aleluia. E o nosso trabalho não será em vão. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero também compartilhar com os irmãos uma verdade da palavra de Deus, em resumo, que eu também sempre divulgo em nossa página na internet. Nós fazemos um trabalho de evangelismo. Escute, uma pessoa que exige a transformação e a santidade de uma pessoa, para que depois ela possa fazer parte da membresia da igreja,
não tem o amor verdadeiro ensinado por Cristo Jesus e nunca foi transformada, e quer usurpar o lugar e o trabalho do Espírito Santo de Deus. A nossa missão é levar a boa notícia, a mensagem que alguém um dia nos levou. O convencimento e a transformação, como foi comigo, como está sendo contigo, é do Espírito Santo de Deus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me.